Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tasto, sou médico e estamos aqui no canal Faça Saúde, não faça doença. E hoje nós vamos discutir um tema sobre qual o melhor horário para fazer exercício. Como que funciona em termos de fisiologia? Porque no nosso dia a dia, né, nós temos várias alterações hormonais, né? Nós temos o cortisol que cai, melatonina que cai, depois o cortisol começa a subir, depois você tem adrenalina, noradrenalina, dopamina, nós temos assim GH, a carga glicêmica e tudo mais. Tudo isso está muito correlacionado à nossa rotina diária. Então nós vamos ter que entender hoje de cronobiologia humana para a gente poder ver em que perfil cronotipo, né, biológico nós estamos, para entender onde que seria o melhor horário ali para nós treinarmos. Deixa eu só printar aqui a tela com vocês, né? Deixa eu jogar aqui para cá. Aqui, então, hoje nós vamos entender com relação à nossa cronobiologia, como que funciona aí, né? Então nós temos no nosso dia a dia esse ciclo, né, que é chamado ciclo circadiano, e vamos entender como que são essas repercussões nossas. Então, para a gente, primeira coisa, sabermos qual o tipo, né, ou seja, o cronotipo que nós somos. Nós temos o cronotipo matutino, o cronotipo vespertino e o cronotipo intermediário, né? Então, o matutino, o pico da produção de melatonina, ele ocorre antes da meia-noite. Então, são indivíduos que precisam ir para a cama mais cedo e são ativos nas primeiras horas do dia. Normalmente, se dorme ali entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã, né? Então, isso aqui está com 25% da população. Aqui, ó. Então, ele começa às 8 horas da noite, mais ou menos, uma liberação já de melatonina. E a melatonina é liberada em pulsos, então, cada 2 horas ela libera um pulso. Então, seria às 20 horas, às 22, às 24. 22 horas, ele já começa a estar com muito sono, então ele vai dormir, né? E depois ela vai caindo e fica baixa no decorrer do dia. Então, aqui seria o melhor horário de produção dele não ter sonolência. Já os indivíduos do cronotipo vespertino, o pico vai acontecer muito mais tarde. São aquelas pessoas que rendem melhor à noite, porque o horário do sono costuma ser 3 às 11 horas da manhã. O pico de melatonina costuma ser 2 horas da madrugada, 2 às 3 da madrugada. Então, são pessoas que chegam a 10 horas, ela não tem sono, chega meia-noite, ela não tem sono. Então, ela rende melhor nesse início da madrugada e depois ela tem sono de manhã. Então, eu tenho pacientes que dormem até 9, 10 horas da manhã. Isso eu estou falando com relação à parte fisiológica. Eu entendo, gente, que tem gente que trabalha. Às vezes, 8 horas você tem que estar no seu emprego. Só que a pessoa não vai render bem, ela vai estar com sono de manhã, né? Lógico, eu estou falando com relação ao cronotipo, mas alterações de sono, por exemplo, se tiver apneia do sono, você já vai acordar cansado. Não tem nada a ver com isso daqui. Você já está obeso, você já está roncando, você está tendo apneias noturnas. Eu já atendi pacientes com mais de 600 apneias noturnas pelo exame da polissonografia. Então, aí, lógico que você vai acordar cansado, é outra coisa. Eu não estou falando dessa repercussão, estou falando do cronotipo. Isso aqui você pega pessoas com 20 anos de idade, você já começa a identificar. E o cronotipo intermediário, que é a maioria da população, aonde o pico de melatonina vai dar em torno de 2 horas às 3 da manhã. Aqui, então, na verdade, aqui vai estar o sono profundo dessas pessoas. Isso aqui é 50%. Então, dorme entre meia-noite e 8 horas da manhã. A maioria das pessoas acaba indo dormir tarde. Hoje tem outro problema, a tecnologia, que leva a um sono mais encurtado. Porque as pessoas ficam no celular, aquilo ali é luz, fica 10, 11 horas da noite, e isso altera realmente a liberação de melatonina, principalmente a luz da frequência azul, né? Então, para nós entendermos que esse ciclo circadiano, dentro da nossa cronobiologia, tem várias repercussões. Então, a luz, ela age aqui no sistema nervoso central e vai liberar alguns hormônios, alterar temperaturas e tudo mais. O horário da minha alimentação, o horário de fazer exercício, aqui nós vamos ver qual será o melhor horário para fazer exercício, né? Hoje é a nossa aula. Então, se você tem distúrbios do sono, você tem alterações de concentração do sistema nervoso central, você tem a repercussão cardíaca e pulmonar, né, também altera.
o nosso metabolismo, pessoas que acordam à noite para comer ou que libera alterações de liberação do cortisol, também leva à obesidade, à diabetes, nós vamos ver alguns trabalhos falando sobre isso, né? Então tem várias repercussões dentro desse sono e desse dia que pode trazer adoecimento para nós. Aqui é um trabalho mostrando a liberação do cortisol, né? Então o cortisol, você vê, ele vai caindo, por isso que aqui eu acordo com o cortisol de manhã ele vai estar alto, depois ele vai caindo, ele tem um pico aqui, ó, na hora do almoço, aqui não, que ele tem uma quedinha, aqui a gente tem o quê? Um pouco de sono, pós o almoço, tem sonolência, depois ele tem um pico aqui à tarde, final da tarde, às 18 horas, e aí ele vai subindo às 3 horas da manhã. Então, a hora que ele vai subindo e ele chega num nível maior, aqui é o momento que você acorda. Então, o que que acontece? O cortisol ele tende a subir, a melatonina tende a cair. Quando acontecer isso, um está subindo, o outro está caindo, é a hora que você vai acordar e despertar. E depois ele vai caindo, ele tem um pico então aqui, depois ele tem outro pico aqui, tá? Então, dentro desse ciclo, eu tenho a liberação aqui de manhã do cortisol, ele vai estar aumentado, a regulação de insulina, principalmente no primeiro café da manhã. É interessante não liberar muito insulina, essa história de que o café da manhã é a melhor refeição já mudou, isso aí foi há décadas atrás, né? Normalmente eu sempre passo para os atletas, para os meus pacientes, uma liberação com baixa liberação, uma dieta com baixa liberação de insulina, principalmente de manhã, né? Então, você querer tomar leite, você querer comer pão, você querer comer bolo de manhã, esquece, não é saudável, tá? Às 9 horas eu vou ter um pico da testosterona, então às 10 horas é um pico de alerta que nós vamos ter. Depois, final da tarde, nós temos a melhor pico, a melhor condição cardiomuscular aqui. Nós vamos ver no slide aí mais para frente. E depois a gente começa a ter um pico de pressão, aumenta a temperatura e vai caindo, e a melatonina vai subindo, né? E aí o cortisol vai caindo e depois ele começa a subir de novo. Então aqui, poxa, no pico que eu estou muito alerta da testosterona, é interessante de repente, eu até posso treinar. Mas nós vamos ver que aqui é muito interessante, né? Conforme eu quero treinar performance ou eu quero treinar força. Aqui a regulação, então, do cortisol, né? Regulando entre depressões e diabetes. Então, eu tenho aqui o meu estresse crônico, então aqui eu já estou falando do cortisol, esse trabalho crônico. Então, aquele estresse da correria, do dia a dia, da fadiga, isso vai aumentar muito. Você acaba tendo, então, um hipercortisolismo subclínico. Às vezes você nem repara isso, mas você está cansado, fadigado. E nesse estresse todo você aumenta a adrenalina, noradrenalina, ou seja, a epinefrina. E também se você começa a engordar e você acaba comendo em horários errados. Do dia eu fui no banco, minha gerente era 2h30, 3 horas da tarde, ela falou que não tinha comido ainda, né? Tudo isso vai levar à obesidade, altera absorções de alguns nutrientes e leva à inflamação. A inflamação ele aumenta a interleucina 6, que leva a uma desregulação, ou seja, uma inflamação endotelial que aumenta a formação de placas de ateroma. E também leva à resistência à insulina, aumentando a hemoglobina glicada. Tudo isso aumentando meu triglicérides e diminuindo meu HDL. O cortisol também faz isso. E também o aumento do cortisol aumenta a gordura abdominal, levando a um diabetes tipo 2. Então, é o que o trabalho mostra. Como, né, o cortisol, a liberação crônica desse cortisol, vai levar a gordura abdominal, resistência à insulina, aumenta a hemoglobina glicada, aumenta a triglicérides, diminui HDL. Tem um vídeo aqui no nosso canal que fala o que as pessoas de 100 anos têm em comum. Olha lá, tá aqui, ó. É o contrário disso. E leva a disfunção endotelial que vai formar placas de ateroma, infartos e AVCs e tudo mais, tá? Então, dentro desse ciclo aqui, desse trabalho falando a interação, né, do ciclo circadiano com o eixo hipófise, hipotálamo, adrenal, onde você tem a elevação circulante de triglicérides, de colesterol nesses ritmos e o excesso de glicocorticoides. Então, o trabalho mostra que ocorre muita oscilação durante o dia. E baseado também
na nossa rotina, que horas que você come, que horas você acorda, como que é o teu estresse, como que está a sua correria, e tudo isso é prejudicial. E aí você vai querer, às vezes, treinar às 6, 7 horas da noite, você está acabado, você não tem nem hormônios mais para te estimular para conseguir treinar, não é? Então, segundo muitos estudos vem mostrando, né, o melhor horário para acordar é por volta às 7, 7h22. Poxa, mas e aí, tá? Se eu trabalho, eu entro no trabalho às 6. É complicado. E quem trabalha à noite? E no meio rural? As pessoas vão tirar leite e acorda cedo lá, 4h30 da manhã. E já está lá, né? No meio rural é assim, né? Então, a gente tem que entender que isso aqui, a nossa rotina do nosso dia a dia, dessa vida moderna, vem alterar todo esse ciclo aqui, ó, né? Então, a melhor refeição do dia, normalmente ela é absorvida 1 hora após acordar. E o que que a gente faz? A gente já pula da cama, já come o negócio e já sai. E aí você acordar, toma água, eu faço isso, né? Quando eu acordo, eu deixo uma garrafinha de meio litro do lado da cabeceira da cama e já tomo de manhãzinha, porque eu acordo desidratado, todo mundo acorda, porque a maior queima à noite de energia vem da queima de quê? Gordura. A gente acorda porque você tem o bafo, o mau hálito, a litose. É oxidação lipídica aquilo ali. Então você tem que hidratar, vai escovar o dente, vai fazer as coisas, depois que você vai comer. Então, às vezes, é melhor você acordar um pouquinho mais cedo do que você acordar em cima da hora, naquela correria, comer um pão com leite, que também é uma péssima alimentação de manhã. Bolo, então, não vou nem comentar, né? E altera tudo isso daí. Então, geralmente as pessoas vão estar no seu máximo de estado de alerta 1, 2 horas após acordar. Então, por volta às 9 horas, nós temos o quê? A maior liberação de endorfinas, analgésicos naturais no nosso organismo. São esse horário. Então, aqui, se você quiser ir no dentista, que você vai ter um limiar de dor diferente, você vai aqui, ó, às 9, 10 horas da manhã, tá? E a partir das 10 você começa a produzir serotonina, esse hormônio vai estimulando o prazer, o pico dele é em torno de 11 horas da manhã, né? E depois sua produção vai diminuindo, tá? Ao meio-dia até as 13 horas é o horário tradicional do almoço, o ideal é manter fixas essas refeições aqui. Tente comer sempre no mesmo horário. Entre 2h30 e 3h30, eu gosto desse horário, 3h30, o corpo tem uma maior coordenação e velocidade de resposta. Então, é melhor horário para você fazer atividade física de performance, 3h30. Você não vai fazer muito cedo aqui, porque você acabou de almoçar, né? Então, 3h30 seria um horário muito bom. E o pico e eficiência, como eu já mostrei naquele gráfico, cardiovascular e muscular, é por volta das 17 horas. Então, exercício de alta intensidade que liberam testosterona, né? É melhor em torno de 17 a 18 horas aqui. Não é bom passar muitos a 18, dependendo do tipo de exercício, porque depois você agita, aí altera o sono da pessoa, né? Então, você tem que tentar, quando eu vou modular o exercício, ver como que você dorme, como que é o cronotipo desse indivíduo, para a gente ver que horas que é o melhor treino. Eu já peguei paciente que está com insônia. Está com insônia, mas que hora que ele está treinando? 9 horas da noite. Não, então aí não dá. Se você tem uma insônia de início, para começar o sono, você tem dificuldade de pegar no sono, você não pode treinar 9 horas da noite. Tive que mudar isso aí. Qual o melhor horário para você além desse? Então, a gente tem que tentar adequar isso para o paciente. E a partir das 20 horas, o fígado já começa a produção de algumas enzimas e movimentos intestinais até 10h30 da noite. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que não é legal a gente comer depois das 8 horas da noite. Normalmente, os pacientes eu ponho um horário 7h30 da noite. Né? A última refeição, 7h30 da noite. Refeição assim, de arroz, feijão, carne, salada, né? Diminuir um pouco o carboidrato, não precisa dar muito carboidrato à noite, né? E entender que o intestino tem 500 milhões de neurônios, né? E ali é produzido 85 a 90% da nossa serotonina e 50% da dopamina. Então, tudo isso nós temos que modular. Se você come um alimento depois de um treino, a absorção é de um jeito. Se você come antes de dormir, é outro jeito. Se você come no almoço, é outro jeito. Se você acorda de manhã, é totalmente diferente, porque meus hormônios estão diferentes aqui. E esses hormônios estão diferentes, a minha repercussão fisiológica também é diferente. Ó, minha temperatura basal do corpo, ela vai subindo, tem um pico às 16, depois ela vai caindo. Minha pulsação também, minha pressão também. Por isso que aqui você está mais ativo, você fazer um treinamento de musculação às 18 horas. Depois vai caindo. O hormônio do crescimento, ele oscila e à noite ele acaba sendo o teu pico.
né? Então, o hormônio do crescimento, normalmente com a melatonina, eles sobem à noite, ó. Cadê a melatonina aqui, ó? De manhã ela é baixa e à noite ela é alta, né? Em torno de 2 horas aqui ela está alta, ó. O hormônio do crescimento também começa a aumentar às 10 horas da noite. Meu cortisol, ele tende a cair à noite, a hora que ele começa a subir aqui, ó, tá? É a hora que eu vou despertar. Então aqui, ó, meu cortisol tá alto e minha melatonina começa a cair. É a hora que eu desperto. E no meu dia a dia esse cortisol ele oscila. Tem gente que oscila sim, né? Tem gente que é mais lento. Por quê? Depende do teu ritmo de trabalho, teu ritmo de estresse, a tua correria. Os hormônios da tireoide, durante o dia, eles dão um pico, são muito mais ativos, e à noite são mais estáveis, porque ele aumenta o metabolismo basal. Se você tiver um hipertireoidismo, você tem o quê? Você tem insônia, né? A prolactina também, à noite, ela cai, depois ela vai subindo. A minha testosterona cai, ela vai dar um pico às 9 horas da manhã, normalmente, a testosterona, como eu já coloquei lá. Estradiol e progesterona também no homem e na mulher, mas é muito mais importante na mulher. Tá? Então, nós estamos aqui com essas várias alterações hormonais, e a hora que eu comer o meu alimento, dependendo da hora, a repercussão é diferente. Se eu comer um alimento aqui, uma repercussão. Se eu comer um alimento aqui, é outra repercussão. Então, os efeitos em nossa vida dessa oscilação aqui desses hormônios, melatonina, GH, grelina, por exemplo, eu não comentei dela, estou falando agora, ela dá o quê? Ela dá o quê? A grelina vai dar fome, né? Saciedade. Então, a dopamina, ela é o teu hábito de expressar gratidão, recordar movimentos agradáveis, fazer exercício físico, libera dopamina. E qual que é o efeito? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo e gera energia. Então, esse hábito para gerar esse efeito nas nossas vidas. Então, comer alimento em triptofano, por exemplo, ovo eu indico muito para os pacientes. O chocolate preto é acima de 85% de cacau, é muito bom também. Melhora o otimismo, a serotonina faz o quê? Regula o humor, né? Atividade de tomar decisão. A melatonina, né? Durante o dia você ir para o sol, quando você acordar de manhã, abre a janela, olha para o sol, porque aquela luz ela vai inibir a produção de melatonina, se desperta. Então melhora a qualidade de sono e regenera as células. Melatonina é um coordenador, ele é o maestro da nossa banda ali, né? Da nossa orquestra. A noradrenalina receber massagem, fazer atividades físicas também estimula, lógico, eu vou correr, eu aumento minha noradrenalina e ela reduz o estresse, né? E dentro dos processos adaptativos, cognitivos, ela ajuda muito. A ocitocina também, ela é liberada no fazer carinhos, nos toques, nos abraçar e no receber e gera bons sentimentos. O GABA, né? Ele é inibitório, então meditação e atividades físicas regula essas tomadas de decisões de diminuir a minha ansiedade. E endorfinas, como receber carinho, sorrir, né, ela reduz a depressão. Então, tudo isso, né, no nosso dia a dia está acontecendo. Então, os nossos hábitos que nós temos que mudar, tentar regular. Eu acordo tal hora, eu tomo café da manhã tal hora, eu treino tal hora, sempre no mesmo horário. Eu vou almoçar tal hora. Ah, a empresa está correria. Não, espera, agora é meu horário de almoço, senão eu estou perdendo saúde. Aqui, depois que perde a saúde, meus amigos, ó, é difícil recuperar, hein? Então, nós temos, para a gente resumir tudo, às 6 horas eu começo a aumentar minha pressão sanguínea, como eu disse, minha temperatura corporal ela vai caindo e depois ela vai subindo aqui. Isso, ó, com 50 anos é esse gráfico, com 20, 30 anos é esse, muda, tá? Aqui minha força muscular vai aumentar às 9 horas da manhã, ela vai subindo até às 15 horas, porque aumenta a liberação às 9 é o pico do quê? Da secreção máxima de testosterona. Então, eu começo a ter todas essas alterações do meu ritmo, tendo uma coordenação máxima às 14 e velocidade de resposta às 15. Então, por isso, se eu quiser fazer um treino de endurance, ou seja, um treino que a gente fala aeróbico, né? Mas o aeróbico, anaeróbico depende da performance da pessoa. É em torno de 3h30 da tarde. Se eu quiser fazer um treino aqui de musculação, vai estar mais ou menos aqui às 17 e 18 horas, que é a maior eficiência cardiovascular. Então, umas 4 da tarde é legal, 3h30, 4 horas se você for correr, não no sol. Aqui em Ribeirão Preto é um sol intenso, e fazer minha musculação às 17 horas, tá? E a temperatura, a pressão vai subindo, depois começa a cair, começa a liberar melatonina e começa a diminuir meu cortisol, onde eu estou preparando toda a parte metabólica, meu acesso aos movimentos intestinais. Para quê? Para eu entrar num sono profundo. Então a melatonina sobe e depois ela vai cair a hora que eu acordo. Então aqui, né, é o ritmo. E nós deveríamos ter, pelo menos,
150 minutos de exercício por semana, não contínuo, ou seja, não fazer tudo num dia, meia hora por dia, 5 vezes por semana, está excelente. Um dia eu vou fazer musculação, outro dia eu vou andar de bike, outro dia eu vou correr, eu vou nadar, e cada um faz aquilo que gosta. Para quê? Para proporcionar mais saúde para todos. Bom, gente, tá aí então, mais uma vez, obrigado. Não deixe a vida te levar mais leve a vida. Não deixe esse ciclo dessa vida louca que a gente tem. A gente tem que, às vezes, ir modulando para uma melhor condição de saúde para todos nós e entender qual que é o melhor horário, o melhor jeito, o melhor horário para se alimentar, para descansar e tudo mais. Ou seja, faça saúde, não faça doença. Tchau, gente. Obrigado. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.